Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje 14 de novembro de 2025, 11 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de Libra, do dia 21/10, a lua minguante em Virgem, fazendo um sextil com o Sol em Escorpião. Como eu ainda não consertei o meu equipamento de informática, eu estou olhando os aspectos aqui só pelo livro de namorar, que vocês já conhecem. Então, a lua minguante em Virgem. Virgem é organizar, limpar os detalhes, as minúcias, a limpeza, a higiene, a saúde. No mapa natural, Virgem faz parte da sexta casa. A casa do dia a dia, da saúde, do servir, do ser servido, das organizações, da disciplina, da higiene, né? Então, por conta de Virgem. Então, minguando, a lua minguante, através desses assuntos de Virgem, minguar o que precisa ser minguado, deixar ir, né? Desapegar e concluir todo o entendimento dessa lunação começou no dia 21/10 em Libra. Então, quer dizer, está conectado com as relações, com os relacionamentos e com os valores dessas relações e desses relacionamentos. Através dessa limpeza, dessa faxina, dessa organização, percebendo os detalhes, os pormenores, as minúcias, fazendo um link com esse mundo das relações e dos relacionamentos. Então, minguar, desapegar, deixar ir, concluir todos esses entendimentos. Nesse sextil com o Sol em Escorpião, então Escorpião regido por Plutão e corregido por Marte. Escorpião, os assuntos do Escorpião, sexo, morte, transformações, transmutações, regenerações, profundidade, intensidade, compulsão, porque Plutão é o regente de Escorpião, e tudo isso aí, em função dessa regência de Escorpião, também está fazendo parte de todo esse entendimento. Então, nesse sextil um aspecto de 60 graus que facilita a pessoa se conectando com essa energia, com essa vibração, com essa força, com essa frequência, pode desenvolver melhor todo esse entendimento desse desapegar, desse deixar ir, desse minguar e concluir o que foi dito aqui. Porque aí, nesse processo, no emocional, no sentimental da pessoa, a lua minguante em Virgem, ela desenvolver esse processo aí dessa lua minguante, junto com essa energia de Escorpião, com a força de Plutão, que transforma, que transmuta, que regenera, nela mesma e no ser dela, ela vai dar conta melhor desse minguar, desse desapegar, desse deixar ir e concluir, sobretudo no dia a dia, com relação à saúde, com relação aos valores dos outros, ao mundo dos relacionamentos, aos assuntos de sexo, sexualidade, certo? E os assuntos de morte também. Morte de alguém, morte de alguma coisa, morte de alguma situação, morte de algum assunto. Porque esse processo do transformar, do transmutar, do regenerar, é a morte em si. Porque morte não é necessariamente o fim total de alguma coisa. É o fim daquilo, de um assunto, de alguém, de uma situação, da pessoa enquanto encarnada, ou de algo enquanto encarnado, ou de alguma coisa, mas no que morre
ali já está a semente do nascimento de algo, que é o renascimento. Quer dizer, com uma pessoa, por exemplo, ligada a algum assunto, tal assunto está morrendo, mas aquela pessoa já está no renascimento dela mesma em função de um outro processo. Se é o desencarne, quer dizer, saiu deste planeta, ela está morrendo para esse planeta, porque não vai precisar mais do corpo, deste corpo, para viver aqui, né? Não precisa mais ter essa relação com esse corpo, mas em um outro plano ela já está ali, ó, vivendo ali no outro plano, ela está no renascimento com ela mesma, mas no outro plano e não precisa mais desse corpo aqui. Entende? Então, quer dizer, essa morte não é uma morte que acaba tudo total, mas na morte está vindo esse processo de transformação, transmutação e regeneração. Aqui é um exemplo do corpo, mas isso está nos entendimentos, nos sentimentos, nas emoções, nas percepções, nas relações, nas coisas. Morre um tal trabalho, deixa de acontecer, a pessoa trabalhava com tal coisa, ó, a lua minguante em Virgem faz parte da sexta casa do dia a dia, que também é um dos espaços, uma das casas que a gente olha os assuntos de trabalho, de ganhar dinheiro e tal. Tal trabalho morre, não vai trabalhar mais com aquela coisa, com aquele assunto, com aquele trabalho, com aquela atividade, e ali no que entende isso está morrendo, mas já está vindo uma outra atividade, não precisa ser necessariamente trabalho, mas uma outra atividade, que ela não vai entender como trabalho, ou o próprio trabalho, e ali, ó, já está acontecendo morte do que tinha, transformação, transmutação, a pessoa, quer dizer, transformação que eu falo aqui, de fora para fora, de fora para dentro, transmutação de dentro para dentro, de dentro para fora, e acontece a regeneração, né? Então, a pessoa se auto-regenera e começa a conectar com outro momento, uma outra frequência, uma outra vibração, uma outra conexão com a outra, é o ser dela neste processo, né? Então, essa lua minguante em Virgem, hoje, nesse sextil com esse Sol em Escorpião, vai possibilitar tudo isso aqui que está sendo dito, sobretudo se a pessoa buscar a conexão. Porque sextil e trígono são aspectos que facilitam, favoráveis, saudáveis, mas a pessoa tem que ter um movimento para se conectar com essa energia. As dos desafios, conjunção é uma energia muito poderosa, é desafio, quadratura e oposição, ela já vem direto na vida de cada um e na vida. Então, ela já vem para cima de tudo, né? Ela atua diretamente. Mas essas outras estão aí, cabe a nós nos conectarmos com elas, entende? E aí precisa fazer o mapa para entender os setores que a pessoa vai estar acontecendo no mapa da pessoa, no mapa da empresa, no mapa do país, ou na vida em si. Quem já está conectado consigo mesma, consigo mesmo, de uma maneira assim bem forte, quer dizer, a pessoa está antenada na vida, porque é o que eu falo aqui, o mapa é uma ferramenta que colabora com a nossa vida, com o nosso viver diário. Mas a pessoa consegue viver sem mapa? Consegue. Entende? Assim como uma pessoa consegue viver sem um pastor, sem um padre, sem um psicólogo. Desde que a pessoa busque o seu entendimento, si mesmo, e comece a perceber a vida dela, a realidade total, nua e crua. Percebendo primeiramente que aqui é o momento, que a realidade dela é toda maior, que aqui é o momento, tudo aqui é o momento, e que o maior é a realidade. Então, quando ela percebe, começa a perceber tudo isso aqui, por exemplo, ela vai estar percebendo qual área da vida dela que está acontecendo. Essa lua minguante em Virgem com o Sol em Escorpião. Por ela mesma ela percebe. Entende? Por ela mesma ela percebe. Qual setor está morrendo alguma coisa, está minguando alguma coisa,
e que está renascendo, transformando, transmutando, regenerando. Aonde está muito intenso, Sol em Escorpião, muito profundo, muito investigativo, entende? Buscando transformação, transmutação, regeneração, tudo isso é Sol em Escorpião. Aonde está tendo aquela percepção da observação, de entender que precisa ter uma faxina, uma limpeza, uma organização, observando os detalhes, os pormenores, sobretudo emocionalmente, sentimentalmente falando, é o setor que vai estar acontecendo. Então, o mapa é uma ferramenta, mas todo mundo vive muito bem. Se estiver acordado, de acordado e acordado com ela mesma, vivendo a vida, quer dizer, ela está vivendo de acordo com o que ela entende ser bom para ela, honesto para ela, saudável para ela, feliz para ela, porque aí acaba reverberando em tudo, assim como o contrário. Mas para o lado bom e saudável e limpo é melhor, que é o caso que essa lua minguante em Virgem pede. E profundamente, Sol em Escorpião. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje. Se você quiser saber mais, ter mais informações através da astrologia para você pessoalmente, busque uma astróloga ou um astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, tá? Da sua preferência, da sua confiança. Se você quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia, tá bom? Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.